Dar graças é um reconhecimento da fonte. Dar graças é um reconhecimento da causa. Então, quando dizemos, obrigado, Pai, eu sou, estamos mostrando a nossa convicção de que nosso suprimento não vem de qualquer ser humano, mas que vem do Pai. Não vem da inteligência, engenhosidade ou personalidade humana. Isso sai do Pai. Então, dar graças é um reconhecimento da fonte que é a consciência. Sem o reconhecimento de que a consciência é a fonte, não pode haver demonstração. Quando reconhecemos Deus, a infinita consciência do nosso ser, como a fonte de tudo o que vem a nós, então o nosso obrigado, Pai, é o nosso reconhecimento da nulidade da individualidade humana e do esforço humano. É o reconhecimento da presença e poder de Deus como a fonte de tudo que vem a nós, como o cumprimento de todas as necessidades. Gratidão é o seu contato com Deus. Em todos os caminhos de sua experiência, a gratidão desempenha um papel muito maior do que talvez você tenha percebido. A gratidão não é algo que diz respeito a uma pessoa, a outra pessoa. É o seu relacionamento, o seu contato com Deus. É a sua união individual com Deus. Na verdade, você nunca precisaria dizer obrigado a outra pessoa que tenha sido uma via ou canal para o bem chegar a você. Claro que o fazemos como uma forma de cortesia, mas a menos que essa expressão exterior de gratidão seja acompanhada pela percepção interna de que Deus, nossa consciência, é a fonte disso pelo qual estamos agradecidos, estaremos sendo gratos à fonte errada e perderemos a essência do verdadeiro sentido de gratidão. O obrigado, Pai de Jesus era seu reconhecimento silencioso de que Deus é a causa e o efeito de toda e qualquer quantidade de pães e de peixes. Em João capítulo 6, versículo 12 ao 20, diz: E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entraram no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus, andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Do que eles estavam com medo? De algo externo, de algo na forma de um efeito, de uma tempestade, de vento e ondas. E qual foi a sua resposta a essa tempestade, a resposta para todas as tempestades? Não tenham medo, sou eu. Esse eu é Deus, a consciência divina aparecendo como consciência individual. Portanto,
para toda tempestade que entra em sua experiência, em vez de procurar algo com a qual detê-la, fique firme e diga: não tenho medo, sou eu, sou eu. Eu, Deus, aparecendo como consciência individual, deve ser a lei até para a tempestade, ventos, ondas, vulcões, até mesmo para bombas atômicas. No caminho infinito, estamos retirando todo o poder e presença do mundo externo, seja em dólares, pães, peixes, tempestades, pecado ou doença, e estamos atribuindo esse poder a quem de fato ele pertence, a Deus, aparecendo como minha consciência individual e sua consciência individual. Pois este eu que eu sou, é a lei para toda tempestade. Sim, eles vieram novamente por pão, mas eles viram um milagre? Eles viram que foi a consciência que produziu o pão? Eles estavam interessados nisso? Não, não estavam. Eles estavam interessados apenas em obter mais pão e mais peixe. Sua atenção estava centrada nas coisas do mundo, em odiar, amar, temer e desejar as coisas do mundo, alcançando a consciência espiritual. Isso leva à afirmação: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não há nenhum sentido em sermos alimentados pelo Divino Mestre e, em seguida, voltarmos amanhã para sermos alimentados novamente. Quando você testemunhou uma cura, você diz: agora revela-me o segredo, diga-me qual é o milagre. Eu não quero ver efeitos, preciso ver o milagre em ação. Por favor, observe este ponto. Observe que seus sentidos não se tornam hipnotizados pela magnitude da demonstração, a ponto de você esquecer de perguntar: qual o milagre da demonstração? Qual é a causa da demonstração? Devemos deixar que Deus, a consciência do nosso ser, seja a medida de nossa demonstração. Nossa consciência, sendo infinita, deve aparecer como pães infinitos e peixes, como uma quantidade infinita de dólares, como casa infinita e atividade infinita. E agora chegamos à essência do nosso trabalho. Depois que Jesus lhes respondeu: vos digo que me buscais, não pelos milagres. Lemos mais adiante: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Não trabalhe, não estude, não medite por um efeito. Não viva num mundo de pensamentos e coisas. Trabalhe pelo estado de consciência que lhe trará a eternidade de sua mente e corpo, de seu bolso, sua casa, sua vida familiar e relacionamentos humanos, bem como assuntos nacionais e internacionais. A consciência espiritual não coloca seu valor na carne que perece, coloca seu valor na consciência, que é a lei da vida e que toma a forma da carne que perece. Jesus não disse que não deveríamos ter essa carne. Ele disse que o Filho do Homem lhe daria a verdadeira carne. E é por essa carne que devemos nos esforçar por esse estado de consciência. O propósito do nosso trabalho é a revelação de um novo tipo de homem. A revelação dentro de nós mesmos, do homem espiritual que realmente somos. A maioria de nós
não está feliz com o que vê e o que parece ser. Nunca seremos felizes até que voltemos ao homem que realmente somos. Então, a luta entre o espírito e a carne, que tem acontecido durante todo o tempo, chegará ao fim. O fim desta luta e a abertura da consciência ao desenvolvimento espiritual tornou-se mais do que uma vaga esperança quando os mestres espirituais começaram a introduzir como uma possibilidade em 7 dias por semana. E, de fato, não como uma possibilidade, mas como uma necessidade nos 7 dias por semana. O mundo agora aspira por um novo tipo de homem, em cuja consciência não há guerra, nem nada que produza guerra. E isso realmente é um milagre. Em João capítulo 6, versículo 28 e 29, é dito: Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Essa é uma das maiores afirmações da Bíblia, que creiais naquele que ele enviou. A quem ele enviou? A si mesmo, como sua consciência e como a minha. Deus, individualizado como Filho. Deus enviou a si mesmo em manifestação, como você e como eu. Você deve aprender a acreditar em sua própria consciência como sendo a consciência de Deus aparecendo como sua própria consciência. É assim que você aprenderá a fazer as obras de Deus. Não há nada de errado em fazer essas obras, porque Ele disse que poderíamos fazê-las. Ele poderia ter dito: ó, pobre almas, mas Ele disse que creiais naquele que Ele enviou. Acredite que a divina e infinita consciência chamada Deus foi enviada ao mundo como sua consciência. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E, porque você tem lidado com carne e sangue por toda a sua própria experiência, você não entrou no céu. Você deve agora afastar-se de toda preocupação com carne e sangue e começar a entender a quem Ele enviou. Quando você começar a acreditar, realmente e verdadeiramente acreditar que Deus é sua consciência, que tudo vem da consciência divina que você é e não de fora, não de efeitos, você estará no primeiro degrau da escada do desenvolvimento espiritual. Em João capítulo 6, versículo 30 a 33 é dito: Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o que ele é? É um homem ou é sua consciência? É a sua consciência divina aparecendo como consciência individual, dando vida a seu corpo, sua posição, sua casa. O pão de Deus é infinito. É a consciência divina aparecendo como sua consciência individual. Deus em desdobramento e revelação de si mesmo, como seu ser individual. Se você sabe disso, você realmente pode acreditar em Deus
e confiar que dele toda a questão da vida surgirá, todo o suprimento, toda a paz, todo o domínio. Em João capítulo 6, versículo 34 e 35 é dito: Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O mundo pensa que eu significa um homem chamado Jesus Cristo, que viveu 2000 anos atrás. Mas esse eu é Deus, o ser infinito, aparecendo como ser individual. Eu sou o pão da vida, e, portanto, o lugar onde eu estou é terra santa, porque eu estou aqui. Não é uma coisa incrível? A consciência espiritual é individualizada como você. O mundo tem dito que Jesus Cristo é ou foi. Mas como isso pode nos ajudar se Jesus é assim como dizem, se eu não sou esse eu? Em João capítulo 6, versículo 36 a 38 é dito: Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você não pode ver que isso é a verdade para nós, e nosso único propósito é fazer a vontade daquele que me enviou? Ninguém poderia ser atraído por uma pessoa agora ou 2000 anos atrás, por algum tipo de mensagem pessoal que ele tivesse de sua autoria, a menos que você possa ver, não só que este eu, o escritor dessas palavras, veio para fazer a vontade daquele que me enviou, mas também que tal é a sua função na vida. Você não terá perdido o sentido de todo este trabalho. O propósito da vida. Isso nos leva a um dos maiores assuntos do mundo. Com que propósitos nascemos? Não é possível que chegamos a esta experiência apenas com o propósito de ganhar a vida, fazendo trabalho doméstico, contabilidade ou qualquer que seja a nossa sorte na vida. Tudo pelo privilégio, enfim, de nos deitar para morrer. Fazer apenas essas coisas significa que ainda não encontramos nosso destino. No momento, entretanto, em que você identifica a Deus, a consciência infinita, como sua consciência individual, você rompe com seu ambiente, independente de quão limitado possa parecer ser. E então vem um impulso. Devo descobrir qual o meu propósito na Terra. Existe um propósito elevado aqui para todos nós. Não está escrito em vossa lei: sois deuses? O Mestre Jesus sempre tentava nos elevar dessa falsa sensação de individualidade para a nossa verdadeira identidade, Deus, que nós somos. Jesus estava dizendo ao seu povo para ser exatamente o que ele era. A vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. João capítulo 6, versículo 40. Se você pode realmente ver ou sentir Deus trabalhando através de alguém, então você deve reconhecer que o que é verdade sobre ele deve ser verdade para você, porque a experiência dele era como a sua, até que o Espírito o tocasse. O propósito da verdade espiritual é elevar você a uma compreensão de sua verdadeira identidade. Se você pode acreditar que testemunhou um traço de consciência espiritual, Deus,
emanando de qualquer instrutor espiritual, então você acredita que o Filho está nele e, no minuto em que você acredita que o Filho está nele, você mesmo é salvo.